Pois é, gente, estamos aqui começando o nosso encontro marcado de hoje. Pois é, a nossa oportunidade de estar junto, de conversar, de, sei lá, né? De a gente encontrar um caminho de entendimento e melhoria na vida. Porque afinal de contas, se a gente não pensa um pouquinho na vida, não pensa como a vida funciona, como é que a gente pode acertar? Na verdade, ninguém nasceu sabendo. E todos nós buscamos muito. O que é que você busca? Você busca o quê? Uma melhoria financeira, uma melhoria profissional, uma cura, por exemplo? Claro. Quando a gente está mal, meu filho, a gente vai para qualquer lugar, né? A gente faz de qualquer coisa pela cura. É verdade, né? Sem saúde a vida não vale nada. E é por isso que estudar os processos de cura são fundamentais. Você veja, nós temos a medicina oficial, temos técnicas paralelas, medicinas paralelas, né, como as medicinas orientais. O homem está sempre procurando caminhos para entender, né, o funcionamento do nosso ser, seja ele do ponto de vista mais físico, seja ele do ponto de vista mais energético, seja ele também do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque precisamos entender, porque precisamos de ajuda, porque nós nos desequilibramos. E nesse desequilíbrio uma série de problemas surgem. A solução a gente está sempre procurando, né? Uma das coisas que na minha vida, sabe, gente, sempre me fascinou é as curas espirituais. Eu fiz muitos anos parte, né, de um centro espírita, tive um centro espírita há muitos anos, e enquanto militava na doutrina espírita, tive a oportunidade de estudar profundamente a mediunidade, de ver muita coisa incrível. Coisa séria, né? A pessoa fala, tem bandalheira. Tem, mas eu sempre vi coisas muito sérias. E tive a oportunidade, por causa disso, também sendo um médium sério, de conhecer muita gente interessante, muita gente maravilhosa. Então hoje eu resolvi, aqui no nosso encontro marcado, falar sobre isso e trazer pessoas e médiuns que trabalham com essa área para a gente entender mais isso e também, né, perceber como nós estamos assistidos por alguma coisa maior, invisível, que está sempre nos ajudando. Vamos receber aqui o Rick, que é médium de incorporação, que ele incorpora um médium, o Milton, que sofreu um acidente e foi tratado, e o Adilson também foi tratado. Vamos lá, vamos receber esse contato. Antes de conversar com eles, eu quero que vocês assistam. A doença no corpo e às vezes também na alma corrói os dias felizes e traz consigo as mazelas da perda de saúde e de esperança. A cirurgia espiritual pode revigorar. Basta acreditar. Faz suas orações, a gente vence. Dona Leia creu e hoje caminha sem sentir as fortes dores que até 2 anos atrás restringiam seus passos a pequenos trajetos. Muitas dores, né? Passava mal mesmo e olha, e melhorei. Esta senhora de 72 anos buscou a cirurgia espiritual neste centro espírita da Zona Leste da capital paulista. Ela já não suportava mais os efeitos da fibromialgia. Então, tratei muitos anos, já desde os 30 anos que eu me trato. E eu resolvi, como meu filho frequenta aqui, é amigo deles, eu falei, não, eu vou. O marido de Dona Leia não gosta da vinda dela ao centro, mas em contrapartida, acaba fazendo algumas coisas que ela aprende aqui. Porque ele tem diabetes e por conta da doença saiu algumas feridas. A ferida no pé estava incomodando demais. E a senhora contou para o médico aqui o que estava acontecendo com seu marido? Contei e ele me mandou passar o remédio, né? O soro fisiológico e a riforcina. E com isso a ferida já está sarando. Este centro espírita faz, em média, 800 cirurgias espirituais por semana. Os procedimentos são realizados por este médium. O espírito de um médico usa a vida e as mãos dele para curar e aliviar os enfermos. As cirurgias espirituais são realizadas numa sala específica, aberta apenas para pacientes, médico e voluntários. As demais salas de tratamento se assemelham a quartos de hospital.
locais que Dona Eledi conhece bem. Ela teve câncer na boca e foi operada num hospital antes de fazer a cirurgia espiritual. Dona Eledi, quando a senhora chega aqui, tem um pouquinho o jeito de hospital mesmo. E a senhora confia nas pessoas, a senhora fica tranquila em se deitar numa maca dessa e começar o tratamento, fazer o tratamento? Eu confio demais, eu fico tranquila, porque se eu chego aqui sentindo alguma coisa, eu saio daqui boa. A maior parte das cirurgias espirituais não requer cortes ou suturas, mas sim a dedicação total do médium para incorporar o médico e a fé do paciente. Hoje eu sou outra pessoa, totalmente diferente, feliz. A cirurgia neste centro espírita é gratuita e o atendimento acolhedor. É como se recuperassem o prazer pela vida. Nesses 2 anos, a senhora percebe que está bem melhor. Não perco nem uma segunda, viu? Tão importante quanto a fé é o bom senso. Ser submetido a uma cirurgia espiritual não significa de forma alguma abandonar o tratamento médico convencional. E todos os pacientes que vêm ao centro sabem disso. Dona Leia nunca deixou de retornar ao médico periodicamente, porém tem a alegria de não necessitar mais de alguns especialistas. Eu vou ao médico, né? Não fui mais no reumatologista como eu ia, mas precisa de médico, eu vou, me trato. Seu Camilo se emociona por estar vivo. Depois de tantos problemas de saúde decorrentes de um grave acidente de trânsito, voltar ao centro é um milagre de Deus e fruto da dedicação do médico espiritual. Os remédios muito fortes impediram que os médicos percebessem que havia um coágulo no cérebro do seu Camilo. E depois que foi descoberto, ele perdeu a memória, passou por 3 cirurgias e já na terceira já não havia muita esperança, né? Na terceira cirurgia, eu fiz a primeira cirurgia normal. A segunda cirurgia eu tremi. Eu pensei que ali eu não voltava mais. Na terceira o senhor já se desesperou, foi quando o senhor veio para cá. A terceira cirurgia eu não estava aqui. Meu pessoal veio aqui e estava em trabalho aqui. E eu não sei, eu sentia onde eu estava quando eu fui fazer a terceira cirurgia, que eu estava internado. A maior força que acho que Deus me deu, ou então o Dr. Augusto, né, que estava presente. Você sabe, tá cheio de buracos. Você põe a mão na cabeça aqui, ó, põe a mão aqui pra você ver, ó, o tamanho do... 7 meses depois da operação, o aposentado de 69 anos continua se tratando como médico convencional e nunca abriu mão dos procedimentos feitos pelo Dr. Augusto, aqui no Centro Espírita. Me deu um medicamento, chama-se Gardenal, tomar 6 meses. Eu tomei o medicamento 6 meses, vou sempre para o hospital. Ele me deu alta do medicamento, não sinto nada, graças a Deus. E eu estou feliz, graças a Deus eu estou muito feliz. Estou muito feliz, graças a Deus. A gente ter um alívio, né? Na vida da gente é fundamental. A ação dos desencarnados sobre nós é extraordinária. Eu tenho acompanhado isso a vida toda, eu sendo um sensível também, eu tenho sentido e acompanha comigo todo dia os meus amigos espirituais, principalmente o Calunga, os pintores que eu pintava, quer dizer, a realidade desse mundo paralelo interferindo no nosso. Também esse negócio, se a pessoa acredita ou não acredita, também não faz diferença. Mas, às vezes, as pessoas pensam que é só a fé, mas não é fé não, não é fé não só não. Porque eu já fiz trabalho para pessoas que nem iam ao centro e elas também foram assistidas pelos espíritos e se curaram. Mas vamos conversar um pouquinho com o Rick. Rick, como é que você está? Tudo bem, querido? Boa noite, Gaspareto. É um prazer tê-lo aqui. Rick, conta para nós como é que começou essa história na sua vida. Então, Gaspareto, há 12 anos atrás começou a se manifestar, né? Essa mediunidade. Embora... Como é que foi, por exemplo? Você já frequentava, não frequentava algum centro? Não, na verdade... Nada. Como é que começou? Você estava... Eu comecei a ter, assim, umas premonições, coisas assim, não premonições,
Mas veja bem, eu falava de algumas coisas para certas pessoas que para mim não tinha nexo nenhum, mas era realmente o que estava acontecendo naquele momento com aquelas pessoas. E as pessoas identificavam. Justamente. Então aquilo para mim não tinha, era um impulso. Eu falava coisas que realmente eu falei, por que eu falei aquilo? Claro, né? claro. E eu não sabia o que estava acontecendo, que era essas manifestações dos espíritos. Então foi difícil no começo, né? Por quê? Pra mim... Você tinha alguma religião? Você aceitava, não aceitava? Como é que era a coisa para você? Olha, na verdade, eu vim da religião católica. Então, sim, a gente sempre lê alguma coisa, sempre sabe da parte espiritual, mas eu não sabia que estava se tratando da mediunidade. Isso claro, acontecendo. você ignorava o assunto. Claro, como todo brasileiro, nós sabemos das coisas, porque está tudo aí, né? É verdade. No Brasil, a gente tem muito conhecimento, vê muito, é muito mais aberto. Então, a gente tem uma noção. Mas não achar que aquilo que está acontecendo é mediunidade. A gente tem muita coisa que às vezes a gente sente como mediunidade, mas não acha que é mediunidade, porque não tem nem a consciência do que está acontecendo direito. Mas verdade. fala, e aí o que você fez? Então, aí eu fui procurar ajuda. Eu tive uns surtos, algumas coisas que eu me sentia muito mal pelas interferências, né? Realmente mediúnicas. Então eu procurei, em primeiro lugar, procurei os médicos para que me desse uma ajuda, porque eu tinha aceleração cardíaca, vinha muitas manifestações. E todos os exames que eu fui fazer, nada constava. Nada constava. Você está colocando um padrão, porque a gente que teve centro, a gente sabe. Quanta gente chega lá com uma opção de problemas, ou manda para o psiquiatra, porque faz os exames, não dá nada, o médico diz, é psicológico, manda-se para o psiquiatra, concorda? Sim. E às vezes o psiquiatra não dá jeito, ele vai para o centro espírita ou para qualquer outro lugar e a gente consegue detectar que é mediunidade. Sim, foi interessante, até porque um médico amigo, ele falou, você não tem nada, vá tratar o espírito, ele falou para mim. E sutilmente, justamente. Mas ele tinha uma noção. Tinha. Falou, mas esse negócio tem uma coisa a mais aí. Porque o que aconteceu contigo, está aqui. Fisicamente não tem nada, mas você tem todos os sintomas. Realmente eu tinha, né? E quando eu comecei a procurar, né? Uma ajuda. E eu encontrei... É lógico, não foi a primeira nem a segunda vez. Eu encontrei uma pessoa muito maravilhosa que hoje já se encontra no plano espiritual, que me ajudou demais. Foi um amigo chamado Fernando Pereira. E nós tivemos uma reunião, né, que era para tratamento, e eu apaguei. Quando eu apaguei, se manifestou esse espírito e... Quando eu retornei, eles falaram que veio aquele espírito, tal, assim, e foi gradativamente, é engraçado, a adaptação dele com o aparelho, com o meu corpo. É isso que acontece. Então, o desenvolvimento não foi rápido, ele foi gradativamente, você entende? Sendo adaptado. Eu não sei qual é o mecanismo que eles usam, como que é, mas foi lentamente isso, foi até interessante. Veja bem, na verdade, quando o espírito ele se comunica, ele tem que se afinizar bastante, ele tem que ter um entrosamento profundo, ele tem que ter uma ligação com o seu subconsciente, com as suas forças, porque ele vai trabalhar também com as suas forças. Justamente. Principalmente com o seu ectoplasma, principalmente com a sua força. Sim. Esse trabalho demora um tempo grande. É verdade. Para que ele consiga aquele nível que diz, bom, agora já estou tão aqui no controle que eu possa começar a fazer alguma atividade. É verdade. E o interessante é que no início ele pediu para mim que eu pedisse perdão a algumas pessoas que eu tive problemas. Claro. Limpeza do subconsciente. Justamente. Tem que limpar o subconsciente. Justamente. Aí o que aconteceu? Eu comigo, mas eu não fui culpado disso. Eu não provoquei a causa. Ele falou, não importa. Não importa. Você vá e resolva essa situação, não deixe resíduos. Tire as mágoas de dentro de você. Tire as mágoas de dentro. É uma maneira de você enfrentar o orgulho.
Justamente. Porque o ego é a pior coisa, a pior doença que existe, que causa todas as outras, é o nosso ego, justamente. O nosso orgulho. E eu era doente do orgulho e do ego. E eu tenho terrível, certeza e convicção que fui tratado. E isso é fundamental. Ele já mandou lá, já você vai primeiro se curar. Justamente. Isso mesmo, isso aconteceu. Tem que limpar, porque todo esse ressentimento que você tem aí é orgulho. Olha, eu trabalho há anos com problemas humanos. Todo sofrimento humano, quando eu vou atrás da causa, eu chego no orgulho. É impressionante. Orgulho, vaidade, inveja, tudo aquilo que pertence ao rumo das ilusões, do falso eu. É impressionante. Enquanto você está preso nisso, dificilmente você tem a vida andando direito. E principalmente a saúde, que pode estar se agravando por causa dessas situações psicológicas desagradáveis, né, que o ego causa. E aquela pessoa que quer que cura e tem que curar, e se não curar, ela fica brava. Diz que isso é falso, que isso é isso, como se você pudesse ter esse poder na tua mão, porque é uma coisa que vem do espírito, não é da gente. Você fica falando que é da fé, não é da fé não, a entidade está aqui, a entidade mexe na matéria, com fé ou sem fé. Tem muita gente que vai lá só para ver, está com fé não. É impressionante, e é uma tarefa super difícil, né? A vida do médium assim, você teve coragem. Eu não tive coragem. É verdade. Mas eu não tinha jeito, porque o que aconteceu? Aconteceu todos esses mal-estares que eu tive, desapareceram. Desapareceram. Ah, claro. Aí eu falei, ai meu Deus. É verdade. Agora veja bem, a opção de estar nesta tarefa foi inteiramente minha. E ele passou. Mas as necessidades que vieram até a nós, a minha consciência pediu para que permanecesse na obra. Ok, então vamos lá, gente. Vamos agora escutar uma mensagem antes de voltarmos ao assunto. Mas nós vamos conversar com o Milton e o Adilson, que passaram por essa experiência mais um pouco, mas nós vamos fazer isso depois do intervalo. A vida em si, que já é um milagre, né? Todos nós temos histórias incríveis para contar de experiências extraordinárias. E aquelas que são, que envolvem a atuação da mediunidade ou dos espíritos das pessoas desencarnadas, a ajuda dos desencarnados, são também histórias fascinantes, né? Milton, eu queria conversar com você. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Gasparetto. Boa noite. Eu sei que você sofreu um acidente de carro, está aqui na minha ficha, né? Quebrou e esmagou a perna. Terrível. E aí, o que aconteceu com você? A perna esmagou o fêmur, né? Por dentro. Eu fiz uma cirurgia para colocar uma placa, né? Foi colocada uma placa. Com 2 meses, essa placa foi rejeitada. Aí foi colocado aqueles elementos externos para fora. Com 2 meses também foi rejeitado. Na terceira cirurgia, foi retirado esses elementos externos e colocado uma nova placa. Nessa placa, começou a vir uma rejeição. Soltar os parafusos e um deles quebrou. Nossa, mas que rejeiçãozinha forte é essa sua também, hein? Foi quebrado. Cara. Foi quebrado. Conversei com o meu médico, ele falou, olha, por enquanto nós não podemos fazer nada. Vai ter que ficar desse jeito. Cara, só que eu estava debilitado. Estava acabado, né? Estava bem debilitado. Aí uma tia que frequentava o centro, o núcleo do Dr. Augusto, perguntou se eu queria ir, eu fui. E lá ele chegando lá, ele me operou espiritualmente. E aquela secreção que estava por dentro começou a sair vazando. Através da cirurgia. Quantas vezes você foi? Foi uma série? Porque geralmente costuma ser uma série, né? Foi uma série. Os tratamentos, eles fazem tratamentos, vão fazendo uma série, né? Porque às vezes eles não conseguem mexer na hora, mas eles vão limpando, você vai vendo melhorar. Isso. Né? Às vezes os procedimentos são diferentes. Mas foi assim, foi várias e foi melhorando, foi isso? Foi. Ele fez a cirurgia, aparentemente não aparecia nada. E no local onde estava o parafuso quebrado, começou a levantar uma bolha. E essa bolha ela veio a furo. Aí foi onde começou a vazar a secreção dentro. A secreção de dentro? A secreção de dentro.
E aí? Continuou fazendo o tratamento? Continuei no hospital fazendo o tratamento. Você vai aguardar, você vai esperar, não vai poder tirar agora, não vai poder tirar agora. Até que um dia eu fui para o hospital, foi feito um raio-x. E nesse raio-x, 15 dias antes, a placa estava tanto assim deslocada, longe do osso. Semana seguinte ela já estava apertada e os parafusos no lugar. Gente! Mas espera, isso daí deu até para documentar então, porque ele fez chapas e chapas e chapas. Tem raio-x, tem tudo. Porque o raio-x quando pôs, depois o raio-x quando soltou. E sem fazer nada, sem abrir de novo, ou a placa novamente volta para o lugar e o parafuso apertado. Isso. Só fica solto o parafuso que está quebrado. São 5 parafusos embaixo, quebrou o do meio. O do meio quebrou. Os outros todos apertaram e ele continuou solto. E aí, que procedimento teve? Eles deixaram assim? Deixaram. Fiquei por volta de 8 meses assim. Até que o Dr. Augusto falou, daqui uns dias vão te operar. Eu fui chamado, passei pelo médico e falou, vou marcar a sua cirurgia. Porque aí eles queriam fazer o quê depois, finalmente? Retirar trocar o parafuso quebrado? Não, teve que retirar a placa, o osso estava deslocado, tanto mais ou menos assim, uns 3 ou 4 centímetros. Falou, vai ser colocado um tubo por dentro do fêmur. Isso aí, um outro processo, né? Isso. Processo mais... Aí eu passei com o Dr. Augusto numa outra sessão. Dessa vez você já foi atrás, né? Porque com a proteção deles vai essa porcaria dessa perna. Mas eu estava aí frequentemente no Dr. Augusto. Aí eu falei para ele, doutor, me chamaram para operar, marcaram a cirurgia para tal dia. E parece que vai colocar um tubo. Ele falou, você vai operar, vai tirar e não vai colocar o tubo. Você sabe que eu tenho uma experiência, não sei se o Rick tem, mas eu tenho uma experiência muito de perceber, quando a pessoa não está boa, que ela está com energia ruim, por vários motivos, nada dá certo. Muitas vezes eu vi, não lidar diretamente com cirurgia, mas a pessoa vai para um trabalho bioenergético, que geralmente em centro tem e tal. Então faz uma limpeza, tira toda aquela energia pesada, ao mesmo tempo que você inspira a pessoa a se elevar, a entrar numa boa, a largar as encrencas, a tomar uma atitude melhor, enfim, positiva ela. E é impressionante que depois disso, começa a dar tudo certo na vida dela, inclusive na doença, o médico acha, porque não conseguia, estava tudo complicado, começa a descomplicar. Quer dizer, a questão da limpeza, às vezes a cirurgia, talvez o trabalho do médico ou do espírito, é limpeza. Tirando aquelas coisas ruins, já começa a reagir. Até o remédio faz, até agora não faz efeito. O remédio começa a fazer efeito. Os médicos conseguiam acertar, porque fica a energia negativa deixa tudo nublado. O médico não acha. Às vezes está ali na ponta do nariz, mas não acha, não vê. Tá. E quando tira, ele começa, não, é isso. Ou às vezes parece uma outra pessoa, você vai num outro médico, o médico acerta, com o remédio acerta, porque houve a tirada, tirou as coisas negativas da pessoa. E isso é um trabalho que se faz também com o concurso dos amigos espirituais, né, que fazem limpeza na pessoa. E eu estou sentindo no teu caso que foi feito para limpeza primeiro em você. Você devia estar cara na pior, viu? Tá. Já para provocar um acidente desse, ficar mal assim, você devia estar num astral ruim. Muito ruim. Depois não consegue acertar. Depois rejeita isso, rejeita aquilo, veja que tem uma coisa contra. Os médicos trabalhando, todo mundo trabalhando, uma coisa contra que é da pessoa. Que enquanto ela não limpar isso, aí ele sofreu bastante. Também quando sofre a gente fica bonzinho. Muda. Né, gente? Pode sofrer muito, a gente fica lindo, bonzinho, perdoa todo mundo, né? Fica uma gracinha. Fica manso, né? Muda bastante. Já concorda com tudo, não é mais encrenqueiro, então já fica mais positivo. Às vezes é preciso passar por isso, para o cara parar. Aí começa a vir a ajuda espiritual, o médico começa a achar direito o que fazer, as coisas começam a dar certo. É sempre a energia da pessoa, né? No teu caso eu senti isso bem forte. Que eles só conseguiram ajudar à medida que você foi ficando melhorzinho. Foi. Tanto é que o raio-x, quando tirou, que a placa estava colada, eles falaram, não, vamos tirar outra posição. No mesmo dia, foi feito outro raio-x com outra posição e a perna continuando quebrada. E a placa encostada. Gente, né, que coisa. E agora tá tudo bem? Estou recuperando ainda.
Tá recuperando ainda, Tá quebrada ainda. Em tratamento, porque machuca muito, Tem né? tratamento. Mas dessa vez ela não rejeitou, não, né? Não tem mais nada, foi tirado tudo. Tudo? Tudo. Não tem mais nada. Pera, mas não quebrou o fêmur? Tá quebrado. E ele regenerou? O que aconteceu? Tá regenerando, tá calcificando. Ah, ele foi regenerando. Tá calcificando. E foi calcificando. E você não tá com mais nada, cara? Não, só com com imobilizador externo. Sim, claro, você ainda está Se reabilitando. cuidados, ainda está sob cuidados. O médico ainda não está maduro para você ficar à vontade. Mas isso quer dizer que o teu caminho é ficar com a perninha, podendo dançar o que você quiser. Vai ficar um pouco curta, né? Tô com uma deficiência de 6 centímetros na perna. 6 centímetros. Ficou Então, tá. Então vai ter que usar um sapato mais especial, uma coisa mais assim. Mas, pô, a perna vai ficar aí, né, bem? Vai. Nada, ai, meu Deus. Graças a Deus. Quantas vezes eu imagino que passou na tua cabeça se eles podiam querer amputar a perna? Você já imaginou? Várias. Ai, meu Deus. Você já imaginou isso na vida da gente? Várias. E aconteceu... Deus que me livre. Aconteceu um acidente com um colega, inclusive ele até faleceu. Ele teve que amputar a perna e faleceu. Você vê o que é ajuda espiritual, né, gente? Deixa eu conversar um pouquinho com o Adilson. Adilson, você teve um câncer no pulmão e conseguiu a cura. Conta a história, porque isso é super interessante. Boa noite, Rafael. Boa noite, querido. Assim, olha, foi uma coisa assim super rápida, né? Esse tumor que apareceu assim para mim, isso foi em fevereiro, começou um acesso de tosse, aí eu fui para o hospital, cheguei lá, tirei uns raios-x, mas eles trataram como se fosse asma, bronquite, alguma coisa nesse sentido. Não conseguiram perceber. Não perceberam. Me passaram alguns remédios que fui tomando e a tosse não cessava, né? Então eu parti de novo para fazer novos exames, radiografia, quando de repente apareceu. Isso aí foi mais ou menos em abril, apareceu esse tumor, né? Mas engraçado que apareceu o tumor, mas eu não liguei muito não, viu? Ele falou assim, não, você vai ter que ser internado. Eu falei, não vou ser internado aqui, eu vou procurar um especialista, tal, esse negócio isso é todo. óbvio, se fosse mulher já estava lá internada, correto. Agora elas adoram médico, né? Mulher não? Mulher adora médico, o homem existe, né? Vai, fala. E nesse inteirinho, porque como a minha esposa é professora, né? Eu tenho acesso ao servidor, aliás, fantástico, não tenho o que falar mal deles. Sempre me atenderam muito bem. E eles me colocaram como especialista, doutora Maria do Carmo, também uma pneumologista, né? Aí ela pegou, me internou, fez todos os exames e realmente fiz uma série de broncoscopia, cintilografia. Todo aquele procedimento. Aí acusou, né, um carcinoma de pequenas células. Segundo a médica, falou para mim que não tem cura, é um câncer que não tem cura e que realmente o que ela poderia fazer é incubar ele ali e cada vez que ele surgisse a gente fazia rádio e químio e assim por diante. E nisso, veja bem, nenhum momento isso me abateu, nem eu, nem minha esposa, isso aí foi uma coisa muito legal. E eu tive muita ajuda de todo mundo, tanto é que uma dessas ajudas me levou ao centro, que a minha tia Gleide atendeu, já foi curada de muitas coisas que foi feito dela, me levou lá no centro. O doutor Augusto olhou minhas chapas, tal, você vamos fazer o tratamento. E eu estava fazendo já quimioterapia, né, fazendo o tratamento, e eu passava todas as quinta-feiras, porque um tratamento é várias sessões, não é uma coisa simples, né? Você chega lá, vai lá, está curado, acabou, né? Abate muito a gente, é um exatamente muito pesado, Então aí, né, várias sessões, e ele falou, tratamento está dando resultado, tratamento está dando resultado, e não eu também... Resultado. Mas não, estava dando resultado. E eu vim tirando as radiografias periodicamente, cada vez que eu tirava uma radiografia, a médica lá do servidor se surpreendia. Tanto é que ela se surpresa comigo, com a minha vontade mesmo de curar isso aqui, a minha e das pessoas que estão me cercando, que me ajudaram bastante, que normalmente quem tem um câncer ele emagrece, ele definha um pouco, né? Nesse coisa. Eu engordei 9 quilos. Gente, você estava bem tratada, não? É verdade. Engordei 9 quilos na minha quimioterapia. Então, quer dizer, cada vez que ela fazia os cálculos para poder ver a quantidade de quimio, ela falava, pô, mas eu vou ter que mandar você para o endócrino, né? Que você ia lá, tomava com um médico espiritual, a coisa ia melhorando, exatamente. Aí, um dia, eu estava até lá no centro, conversando com o doutor Augusto, porque ele faz umas marcação no peito, né? Sei. E ele colocou uns pontos ali, então, não sei o quê, e eu já ia começar a radioterapia. E porque é uma coisa impressionante isso aí. E o ponto que foi marcado pela tomografia, com o negócio, foi exatamente o ponto que ele marcou ali, na caneta.
Você entendeu? E é engraçado que foi assim, eu tomo toda a radioterapia em cima daqueles pontos, sabe, de todo, que são várias posições, a máquina, né? Então, inclusive eu estou terminando ainda, não terminei o tratamento de radioterapia, porque o doutor Augusto, ele foi assim, não para o seu tratamento, em hipótese alguma. Então, não vamos parar, então a gente está... faz um trabalho coordenado com o médico. Exatamente. Eles fazem. Mas o que eu acho mais engraçado em tudo isso, Gasparetto, foi o conhecimento com as pessoas, né? Porque tem pessoas que é engraçado que você, quando fala assim, tumor, elas olham para você e falam assim, nossa, quanto tempo você tem de vida? A médica falou... Já põe uma velhinha na mão, põe a velhinha na mão, né? Eu falei assim, não é... Vai com Deus, irmão, entendeu? E eu conheci pessoas, viu, Gasparetto, que eu vou te falar uma coisa... Devido ao tumor, se não fosse uma coisa ruim o tumor, eu conheci pessoas muito positivas, viu? Que me ajudaram bastante. As pessoas já enterram, né? Teve a pessoa doente e a pessoa acha que ela tem que ser solidária, então ela já fica assim, né? Em vez de levantar a pessoa, a gente põe para baixo. Bom, você ainda tinha que lutar contra isso, né? Exatamente. O povo quer pôr para baixo, quer ver Mas você tinha muito, eu tenho que agradecer muitas pessoas que também fizeram uma corrente. Eu acho que tudo isso ajudou ao médium, né, ao doutor Augusto, a captar toda essa energia positiva para poder atuar com sucesso aqui, né, na cirurgia, né? Adilson, vamos falar uma coisa. Se esse câncer surgiu aí, vamos falar disso também, né? É porque você andava com uma tristeza desgraçada, uma apatia, sei lá por quê, mas andava com um negócio bem ruim. E aí foi dado o cheque, mate, né? Ou vai reagir, ou cova. Ou cova. Ou você vai, ou você vai. Quer dizer, e é um ultimato. E você resolveu largar de ser manhoso, porque eu sei que as coisas nos pulmões têm a ver muito com tristeza. Muito com tristezas e angústias marcadas dentro da gente que podem nos machucar. Eu acho que minha vida assim nunca foi fácil, assim, no sentido do começo. Eu acho que isso aí refletiu como se fosse... as tristezas, vamos acordar, né? Mas aí você reagiu também. Opa, rapidinho. Não, vou lutar por mim. Meu Deus do céu. Vou lutar porque às vezes você fica aí chorando, né? Porque ai, ui, porque minha mãe, porque meu pai, você fica nessas queixas, cheio de orgulho, cheio de coisa, não sabe que tá, né, acumulando no seu corpo uma série de toxinas psicofísicas que vão deformando o seu corpo, de repente aparece aquilo, porque não aparece do nada. Eu adoro quando a pessoa faz assim, porque quando ela faz assim, ela consegue. Eu estou fazendo a radioterapia, aquela maquininha fica... Aí eu fico, sabe como eu imagino? Eu fecho os olhos, imagino aqueles negócios entrando no peito, pegando aqueles acero e destruindo ela e arrancando fora. Assim, você fazia visualização. Visualização, ela pegando e tirando. Eu faço isso até hoje, cara. A visualização. Eu já vi gente tirar a pedra dos rins, sempre imaginando que tem um ratinho comendo a pedra. E ela vai diminuindo. Olha como nós temos poder, gente. Na químio, quando entra... Nossa, que coisa bárbara, gente. Vamos escutar agora uma mensagem. Gente, nós estamos aqui nesse papo legal sobre cura, as formas de cura, os recursos da cura, principalmente os recursos dos desencarnados, dos mediúnicos, e como isso soma com a medicina, pode somar com os psicológicos. Nossa, quando a gente integra tudo, realmente dá certo, gente. Você não vai por aqui, vai por ali, porque a gente precisa usar todos os recursos. A gente faz intervalo e volta já, tá? Gente, eu quero dizer, voltando aqui, que eu não adianta telefonar para a produção para perguntar onde é o centro dele, porque nós não vamos dar o endereço. Porque senão ele não aguenta de trabalho, não tem nem condições de trabalho. Vocês podem ficar bravo, eu assumo a tua brabeza, mas vamos deixar ele em paz lá. Não vamos dar o endereço dele, o centro dele, porque já tem... Imagina 800 pessoas já não aguentam mais, o que ele vai fazer? Escuta, você não faz só isso, você faz outra coisa na vida também, né? Sim, eu tenho meu trabalho. Você não vive disso, você está fazendo um trabalho de assistência. Sim. E, então você tem que trabalhar e tem que viver. Com certeza. Quantas vezes por semana você trabalha lá? Eu trabalho 2 vezes por semana. Que é o máximo que um médium pode trabalhar. Porque mais que isso o médium se esgota. É verdade. E pode fazer muito mal para ele. Com certeza. Portanto, o resto ele leva a vida dele normal. Sim. E 2 vezes por semana ele está lá fazendo esse trabalho com os guias dele. E está sendo uma experiência rica para você, né? É verdade. Só tenho a aprender, né, Gasparetto? E é muito importante. É uma delícia poder ver essas pessoas melhorando e aqueles funcionando. Né? E quando funciona. Agora tem gente lá que não consegue melhorar muito, né? Porque tem uns problemas psicológicos no meio, não tem? Com certeza, é verdade. E porque fui lá e não recebi, eu já sei que tem problema psicológico no meio. Porque até o médico não consegue.
Mas também o médico espiritual não vai conseguir se você tiver com a cabeça cheia de porcaria aí dentro. Não pense não. Não pense não, porque se a gente não tirar certos padrões, se a gente não fizer uma limpeza psicológica, uma renovação interior, você não vai conseguir nem do médico aqui, que não vai conseguir porque não dá certo, vai dando, né, vai sofrer, como também do médico espiritual. Não pense que cura tudo, não. Isso também depende de uma mudança interior. Gente, eu quero dizer para vocês aí do Rio de Janeiro, tá? Dia 24 de novembro a gente vai ter o Viagem Interior. Eu com o Auro Conrá. Se você não conhece a música dele, você precisa conhecer. É divina, é maravilhosa. A gente trabalhando junto é bárbaro, tá? Nosso telefone lá é 3509-0200. Se você quiser estar conosco nesse evento, você pode comprar ingresso lá no Mundo Verde, na Avenida Nossa Senhora, de Copacabana, 630, ou Voluntários da Pátria, ali no Botafogo, no 445, loja 110. É isso, Mundo Verde, tá legal? E aqui em São Paulo, né, Sem Medo da Vida. Ai, o medo como destrói a gente. Essa palestra é tudo. Você acha que não tem, é? Vai lá, você vai ver, ó. Sem Medo da Vida, 5063-2150. A gente vai estar lá junto. Quer vir aqui no programa? Pega a nota, toma a nota aí. 4193-4431. E vamos então, ficando aqui agora, né? Esse nosso papo. E amanhã a gente está de volta. Um abraço.